Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, então, chegamos na marca de número 9, na nossa última aula da série Marcas de uma Igreja Saudável, baseada no livreto Que é uma Igreja Saudável, no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, e também da revista da nossa editora, baseada no livro também do Dever, né? Então, a marca de uma igreja saudável, ele apresenta 9, né? E hoje, a nona marca refere-se a uma liderança bíblica, né? Uma liderança bíblica na igreja. Inclusive, nós temos também uma revista da nossa editora, Departamento de Oficiais, servindo a igreja com excelência, fundamentos para o oficialato, que ela é bem interessante para entender um pouco mais os quesitos que Deus tem aí sobre a liderança na igreja. Então que Deus nos ajude, nos capacite a pensarmos também sobre esse assunto, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque podemos reservar um tempo para meditar nos princípios da tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nos capacite dia após dia a ser uma igreja saudável, uma igreja que prioriza realmente a Tua palavra, que deseja fazer a Tua vontade. E assim nós clamamos, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito também, em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, a nona marca aí refere-se a uma igreja que tem uma liderança bíblica. E nós precisamos, então, revisitar o entendimento bíblico referente à liderança eclesiástica se nós desejamos ter uma igreja saudável, né? Então, basicamente, a liderança da igreja, ela deve ser confiada àqueles que parecem evidenciar em sua própria vida e são capazes de promover na vida da igreja como um todo a obra santificadora e edificante do Espírito Santo. São esses instrumentos de Deus, né, na edificação da igreja. Esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, é que nos mostra o caminho sobre como que nós devemos entender a autoridade bíblica no contexto eclesiástico. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que autoridade é um bom presente de Deus, é um presente de Deus dado a nós em todas as esferas. Esta autoridade sendo um presente de Deus, por quê? Porque reflete o seu domínio sobre nós, o domínio de Deus sobre nós. O mesmo Deus que sujeitou tudo o que existe ao criar todas as coisas, também delegou da sua autoridade para que o homem fosse o seu representante sobre a face da terra. Já lá no Éden, o princípio de autoridade ele se fez presente no modo como Adão ele dá nome para os animais, no modo como ele também dá nome para a própria Eva, para sua mulher. Então, ambos, homem e mulher, eles vivenciavam essa dinâmica de autoridade delegada entre si, entre tudo o que foi criado, e com o próprio Deus. Por quê? Porque eles deveriam ter uma postura de obediência diante do seu Criador, diante do Deus soberano. A queda, ela é um marco tão terrível que esse relacionamento de cuidado servil e submissão ajudadora se desfaz como que um castelo de areia. E o homem ele se vê diante de um cenário sombrio de disputas, de não reconhecimento do outro como superior em submissão a Deus. Então, na prática, a visão a respeito da autoridade ela foi deturpada em todas as esferas. Por fim, a história da humanidade desde então ela é marcada por abusos de autoridade, né? E por um sentimento de insubmissão constante em todas as esferas de atuação. Como nós vimos em Efésios, na série que nós temos aí
Estamos quase no final também, seguido dos nossos cultos, né? Se você não acompanhou, no nosso canal no YouTube é possível ver aí todas as mensagens que fizemos aqui na carta aos Efésios. Nesta carta nós vimos que apenas Cristo ele é capaz de redimir os relacionamentos e fazer com que o homem entenda o seu papel e passe a exercê-lo como se fizesse ao Senhor. A igreja, que é uma junção de pecadores redimidos, precisa trilhar o caminho bíblico no que diz respeito ao conceito de autoridade e como ela se dá no contexto da igreja local. Então há um princípio, autoridade é algo bom, que tem a ver com a própria glória de Deus, mas que com a queda é deturpada, né? E os dois lados aí desta moeda, daqueles que estão na posição de autoridade, daqueles que devem se sujeitar, acabam então feridos e com o potencial, né, de deturpar ali o que Deus deu para cada um. Mas o fato é que Deus instituiu uma liderança, né? E só essa constatação, então, já faz cair por terra a ideia dos desigrejados. Não sei se você já ouviu falar aí sobre os desigrejados, né? Pessoas que geralmente por uma questão de mágoas com o corpo local acabam desprezando o congregar, desprezando as estruturas, né? Só que só o fato de Deus ter constituído uma liderança já faz cair por terra a ideia dos desigrejados, né? De que não se faz necessário estarmos juntos, porque há sim uma estrutura bíblica para a edificação do corpo de Cristo. Há uma liderança constituída, e no caso de presbíteros e diáconos na igreja local. Paulo ele indica a presença de uma liderança constituída, por exemplo, na carta aos Filipenses, mas em tantas outras, né? Quando ele fala ali no versículo 1 do capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Então, ele indica a presença de uma liderança constituída, né? Que é só um exemplo, né? O autor de Hebreus também deixa claro esse aspecto, né? O fato de existir uma liderança constituída. Abre aspas aí em Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Além de ter até um princípio aqui sobre como deve se dar este relacionamento, né? E nós precisamos de Cristo, então, para validar e para nos capacitar a viver este relacionamento de uma forma que glorifique a Deus. O autor de Hebreus, ele também está validando o fato de que há sim uma estrutura, há sim uma liderança constituída, oficial, né? E representada ali, evidenciada na igreja. Então, é certo que todos nós temos responsabilidades de mutualidade, como nós temos visto, né, junto aos nossos irmãos em Cristo. Apesar disso, Deus levanta pessoas capacitadas por Ele para ministrar como líderes da igreja. E nós precisamos crer que Deus nos dará pessoas dotadas para ministrar como líderes da igreja. E precisamos amadurecer biblicamente para discernir a vontade de Deus expressa em sua palavra em torno disso. É assim que cada uma das marcas que nós vimos até aqui, elas servem de sustentação umas às outras. Com uma liderança qualificada aos olhos de Deus, né? Ou seja, uma liderança qualificada seguindo as Escrituras, a preservação da sã doutrina é firmada cada vez mais. E essa doutrina aplicada faz uma igreja ser saudável e capacitada a reconhecer em seu meio os líderes que o Senhor tem dado conforme a palavra. É uma coisa que meio que se retroalimenta, né? Você tem bons líderes, a sã doutrina é firmada e essa sã doutrina é que nos move e nos indica quem devem ser esses líderes, né? Como reconhecê-los em nosso meio. Por incrível que pareça, é necessário lembrar que os princípios dados por Deus para a liderança bíblica
divergem dos princípios exaltados pelo mundo. Começa que a relação entre a vida pessoal e os afazeres eclesiásticos não são distintos. Um exemplo, né? Para você ser o presidente de alguma empresa ou o chefe, né? Mora ali em algum lugar, não interessa muito que os teus filhos são obedientes. Para o mundo não faz sentido olhar para o modo como você trata a tua esposa. Não será isso que te fará perder a chance de ter algum cargo aí de liderança. Ao passo que você pode ser um grande líder no trabalho e um grande fracasso, um fracassado no lar. E não vai fazer diferença. Ninguém vai contar isso. Mas para a igreja do Senhor Jesus, o padrão, ao se pensar na liderança eclesiástica, é outro padrão, né? O crente não divide a vida em compartimentos. Então, o que se é no íntimo interfere no todo. Ou seja, um líder cristão precisa ser um modelo, alguém que deixa explícito o caráter de Cristo em seu dia a dia, na sua história. É claro que não haverá perfeição, e nós sabemos disso. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas a questão não é se um presbítero ou um diácono peca, né? Nós sabemos que sim. Dizer o contrário é um levante contra Deus, inclusive, né? Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, lá em 1 João. Mas há critérios estabelecidos por Deus em sua palavra que nos impedem de assumir determinadas funções na igreja. Não porque é necessário perfeição, não é disso que a gente está falando, mas porque o padrão de Deus não deve ser removido. Quando Deus deixa expresso seu alto padrão, ele deseja que a igreja e o mundo entendam a necessidade de um Salvador. O seu padrão ele é tão elevado que o homem é incapaz de atingi-lo por si mesmo. Ou seja, eu e você não temos autoridade para diminuir o padrão de Deus, seja na esfera que for, para que o homem possa se adequar. E nós fazemos, a nossa tendência é fazer isso, né? Em nome do amor, né? Em nome de não, vamos dizer assim, de preservar, né, as pessoas. Mas nós não temos essa autoridade em nenhuma esfera da nossa vida. Mas quando na pregação sobre a relação pais e filhos, né, um pai ele não pode baixar o padrão que é estabelecido por Deus para que o seu filho se conforme ali. Ele tem que exigir a autoridade prevista nas Escrituras, porque é só assim que o seu filho tem a chance de reconhecer a sua total incapacidade e se voltar para a necessidade de um Salvador e reconhecer, quem sabe, Cristo ali como o Senhor e como o Salvador da sua vida. Da mesma forma, na questão da liderança eclesiástica. Quando nós lemos ali então, assim, antes é Deus quem dá os parâmetros, né? E não os nossos achismos, e não a nossa camaradagem, né? Então, é essencial ter uma compreensão bíblica da liderança eclesiástica. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é os parâmetros do mundo, é o que Deus revela na sua palavra. Quando nós lemos em Atos, capítulo 6, nós percebemos ali dois tipos de serviços, dois tipos de ministério. O ministério das mesas e o ministério da palavra. E ambos são necessários. Os presbíteros, eles são especialmente consagrados à oração e ao ministério da palavra para a igreja, enquanto que os diáconos, eles cooperam para manter as atividades materiais da igreja. Então vamos olhar para cada um desses ministérios dentro da igreja. Diáconos. Os diáconos, eles devem cuidar das necessidades físicas com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra. Eles devem ser encorajadores, pacificadores e servos. O termo, inclusive, diáconos, no Novo Testamento, ele geralmente é traduzido como servo. Às vezes é traduzido como ministro e outras vezes transliterado como diácono.
O termo é usado de forma geral, simplesmente com a ideia de servir, portanto. Mas o maior entre vocês será o servo, né? Diácono de vocês. É o que está lá em Mateus 23:11. Então até mesmo Jesus ele se colocou como um tipo de diácono, né? Como um servo. Já os presbíteros, no Novo Testamento, presbíteros, bispos, pastores, são usados de forma intercambiável. Então, por exemplo, em Atos 20, 17 a 28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, as palavras para bispo, presbítero, pastor, carregam em si significados distintos. Presbítero, a ideia de mais velho, ancião, mas não necessariamente relacionado à idade, mas à maturidade espiritual. Talvez seja a maneira da gente ver melhor isso. Bispo, a palavra em si transmite a ideia de supervisor, de líder, guardião, de zelar, cuidar dos outros. E pastor, literalmente um pastor de ovelhas, né, aquele que nutre, que cuida, que protege. Então, os termos eles são distintos nos seus significados, mas não em relação ao ofício. Então, na verdade, esses três termos eles complementam um conceito bíblico sobre o presbiterato. Então, um presbítero, um pastor, ele tem essa maturidade espiritual, ele é um líder guardião que cuida dos outros, ele tem esse tipo de papel de nutrir, de cuidar, de proteger. Este é o presbítero, biblicamente. Importa nós lermos 1 Timóteo 3, 2 a 15, reservei aqui. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 15. Diz assim, então, a palavra, abre aspas aí. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É um texto rico, né? Cheio de características aqui, com as suas implicações, que o Senhor nos capacite a entender cada uma delas e ir aplicando nas nossas vidas, né? Quero olhar então rapidamente para cada um desses critérios estabelecidos por Deus na sua palavra sobre como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono que reconhecido por Deus como apto para servir na igreja local. Ele deve ser irrepreensível. Acima então de censura ou de recriminação, inculpável. Alguém que não pode ser justamente acusado ou pego em algum tipo de iniquidade ou injustiça. Não significa perfeito. O foco está no tipo de caráter de um homem íntegro que se erra, admite o erro,
Se peca, confessa o pecado, se deve algo, acerta as contas e se ofende, restaura o relacionamento. Ser irrepreensível, então, é alguém que cortou, né, todas os fios, não tem nenhum fio que alguém possa chegar e... O que é isso aqui? Né? Mas tem cada uma das arestas da vida aí já ajeitadas, podadas, é alguém irrepreensível. Não alguém que nunca pecou, mas alguém que já tratou, que busca tratar cada área da sua vida diante de Deus, diante dos homens, ter um caráter íntegro. A segunda característica, né? Marido de uma só mulher, homem de uma só mulher. O homem de Deus, ele é consagrado e fiel à esposa, em pensamento e em atitudes. Essa fidelidade à aliança conjugal, ela serve de reflexo da fidelidade de Jesus com a igreja, né? Com respeito à aliança que Jesus tem com a igreja. Aí Efésios, né, nós vimos no capítulo 5 essa relação. Então serve também de espelho do compromisso, intimidade, unidade na diversidade e dos papéis que existem na própria Trindade. O casamento ele tem esse papel, né? Ele aponta para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então o presbítero ele precisa ser um modelo ou uma figura de Cristo no padrão bíblico do matrimônio. A Escritura ensina que o matrimônio é uma união plena entre um homem e uma mulher e não pode ser dissolvida pelo homem enquanto viverem. Inclusive, esse trecho eu retirei dessa revista da nossa editora, né? Então, é uma característica importante, né, de ser observada. Então, ele serve de modelo, ele aponta para Cristo, até mesmo no seu relacionamento. Então, irrepreensível, marido de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto. A junção dessas três palavras nos levam à ideia de alguém respeitável, né? Há uma sobreposição aqui no campo semântico destas palavras aqui. Então, como conjunto, elas apresentam então o perfil de um homem sob controle, um homem equilibrado, estável, respeitável. Nós entendemos que os termos descrevem então um homem sério, sóbrio, né? Que outros procuram para conselho espiritual, pois reconhecem nele uma pessoa sensata, uma pessoa que tem maturidade, que tem o que acrescentar. É alguém disciplinado e ordeiro, com mente e corpo sob controle. Por isso ele é respeitado dentro e fora da igreja. Hospitaleiro. Embora a hospitalidade hoje seja mais praticada entre pessoas que já são conhecidas, que já se conhecem, né? O termo no seu uso original certamente incluía o cuidado e a hospedagem de pessoas desconhecidas, usando o lar como centro do ministério e refrigério para ministros itinerantes do evangelho e pessoas carentes. Então o presbítero precisa ser alguém hospitaleiro, capaz de receber as pessoas, né? E especialmente ali no contexto de Timóteo, onde as igrejas se reuniam nas casas, imagine você ter um presbítero que não é hospitaleiro, né? Então não fazia sentido. Esse homem precisa ser hospitaleiro. E nós, na verdade, temos o dever de ter esta característica como cristãos, né? Precisamos sim ter essa atitude de hospitalidade uns para com os outros, e os presbíteros precisam ter esta característica. Uma outra característica importante, essencial na vida de um presbítero, ele é apto para ensinar. O homem de Deus tem a responsabilidade de ser o guardião da palavra fiel do Senhor, justamente para poder ensinar, exortar, refutar os opositores. Então a única maneira de exercer o presbiterato com excelência é apegando-se à palavra de Deus. O presbítero ele precisa ser aplicado ao estudo sistemático e profundo da Bíblia. Então, basicamente, um membro da igreja que não tenha evidenciado habilidade no manuseio da palavra, ele não está apto para o presbiterato.
A igreja não pode ser governada senão pela palavra, né? Então aqui é uma característica importante. Um presbítero ele precisa ter amor à palavra, ser apegado à palavra, ter a capacidade de explicar a razão da sua fé para quem perguntar, né? E de forma consistente, né? Tem que conhecer a Bíblia, tem que estar em constante busca, né? Para conhecer esta palavra, porque o conselho sábio ele vem da palavra, né? A orientação para a nossa vida ele vem para a palavra, da palavra, né? Outra característica, não dado ao vinho. Então, basicamente, ele não pode ser companheiro do vinho. A ideia de ter um compromisso com o vinho, né? De cair sob o controle do vinho. Alguém que não tem domínio próprio. Talvez a ideia ela gira em torno disso aqui. Na verdade, vícios de qualquer natureza na vida do cristão, especialmente dos líderes, são condenados. Então você não pode ser dependente de algo, né? Você não pode ser escravo de nada nesse mundo, apenas de Cristo, né? Você não pode estar numa relação de escravidão, seja com o que for, e aqui ele ressalta a questão do vinho, né? Então, nós sabemos, beber não é pecado, mas você ser escravo da bebida, né? Aí sim nós começamos a ter um grande problema aí, né? Então, um homem de Deus, um presbítero, ele tem que ter este cuidado, né? Ele não pode ser escravizado por nada, né? Não pode ser companheiro do vinho aqui. Não violento, porém cordato, alguém amável, alguém pacífico. O homem de Deus não vive com os nervos à flor da pele a ponto de querer resolver os seus assuntos com o próprio punho. Nem é dado a atos de violência ou ira quando se frustra por qualquer coisa. Então o homem de Deus ele precisa ser cordato, amável, pacífico. E essa ideia de cordato, né, transmite a ideia de alguém que é manso e sensível aos sentimentos dos outros e que tem uma perseverança paciente. Alguém que evita questões insensatas e absurdas. Inimigo de contendas. Existem pelo menos então 4 esferas em que uma natureza contenciosa e briguenta se revela, né? Brotando primeiramente no coração de pensamentos irados, os quais levam em seguida a atitudes erradas, que por sua vez produzem palavras duras e podem culminar em ações violentas, né? Então, inimigos de contendas é alguém que não mede esforços realmente para ser um pacificador, né? Para ser alguém que zela pela própria vida nesse sentido e também como um instrumento de Deus para ser aquele que intermedia, né, os conflitos, levando todos aos pés da cruz, e a encontrar orientação no Senhor ali. Uma outra característica importante: não avarentar. Ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais afogam os homens na ruína e na perdição. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, o desejo exagerado de ganhar dinheiro faz do homem um amante do dinheiro, um avarento. E um presbítero, na verdade um cristão, né? Ele não pode ser também um escravo aí do dinheiro, né? Ele tem que andar contentado, né, com aquilo que Deus tem dado, né? Ele não precisa fazer nenhum voto franciscano de pobreza, mas ele também está bem longe de qualquer teologia da prosperidade, né? Ele é um bom mordomo, né, de tudo que Deus dá em todas as áreas, inclusive nas questões financeiras, né? Que governe bem a própria casa. Então, para muitos, ser líder é mandar nos outros, levar vantagem, né? Ser servido pelos demais, estar por cima dos liderados, mas o modelo de Jesus. Entre muitas características dessa liderança, nós podemos destacar 2, né? O serviço. O líder tem o privilégio de servir a todos. E um sacrifício amoroso, o negar-se a si mesmo, que é justamente o que Deus pede para o marido mesmo em relação à sua esposa, um amor sacrificial, né? Um amor serviçal, né? Considerando a esposa superior a ele, considerando os filhos superior, ele tem que ser esse modelo, ele tem que ser o exemplo. Então a maneira dele governar bem a própria casa
ela passa por essas duas características. Não é simplesmente alguém que bate o martelo de forma autoritária, né? Que não zela pelos princípios bíblicos. Então ele precisa aprender a governar bem a própria casa. E os filhos entram nessa conta, né? As principais responsabilidades dos pais aí, dos presbíteros, pastores, no cuidado do núcleo familiar e da família, são intercessão, que revela dependência, instrução, que revela discipulado, intervenção, que revela a disciplina. Intercessão, instrução, intervenção. Esse é o teu papel como pai, né, na vida dos seus filhos. Então o homem de Deus precisa ser o líder da sua família, ter a casa sob controle, levando os filhos à obediência reverente e à fidelidade a Cristo como discípulos. Né? Como discípulos que sejam legítimos, sejam discípulos verdadeiros. Isso lhe oferece experiência, credibilidade e autoridade para poder ministrar a Igreja de Cristo. Então, ele precisa ministrar bem na sua casa para só depois ministrar a própria igreja, né? Cuidar da própria igreja. Outra característica, não neófito. Então, aqui, mais uma vez, né, não se trata da idade do líder, necessariamente, mas de experiência de vida cristã e maturidade na fé. Não neófito, alguém novo na fé, um recém-convertido. Não pode ser presbítero. Né? Por quê? Para evitar o orgulho e subsequente queda, as possibilidades, né? Para verificar a autenticidade do caráter, não se tornar cúmplice do pecado de um ministro não qualificado, e aí se torna grave. Né? Nós podemos nos tornar cúmplices do pecado de um ministro não qualificado. Às vezes, quando nós vamos votar, né, numa assembleia, né, recentemente nós tivemos uma eleição. Nós precisamos estar conscientes do que Deus pede, das características colocadas por Deus na sua palavra, antes de tomar uma decisão que vai mexer com a igreja, né, com a liderança da igreja. Mas graças ao bom Deus que pouco a pouco ele vai nos dando maturidade espiritual, né, e discernimento, considerando a própria palavra. Né? E aí ele vai moldando, ele é soberano sobre a sua igreja, e nós podemos descansar nisso, sabendo que ele é fiel. Né? Uma outra característica apontada aqui no texto, um bom testemunho dos de fora. O homem de Deus, líder espiritual, deve ser alguém cuja vida reflete a seriedade de caráter e de compromisso com Cristo, evitando dessa forma escândalos que manchem a imagem de Jesus e a reputação da igreja na comunidade. É viver de um modo digno, coerente com a fé que professa. Então, as funções dos diáconos e dos presbíteros, elas são distintas. Os presbíteros eles têm o dever de cuidar do ensino e da liderança espiritual, e os diáconos eles são orientados ao serviço físico e prático ali na igreja local. No entanto, um caráter que aponte para Cristo é o quesito tanto para os diáconos quanto para os presbíteros. Isso porque o Senhor deseja que todos os seus filhos busquem esse estilo de vida. E a liderança deve servir de modelo. Essas não são características que apenas os diáconos e os presbíteros precisam ter. É porque Deus deseja que todos tenham essas características em suas vidas, que a liderança precisa evidenciar essas características, né? Que ela serve de modelo. Né? Agora, é claro, nós sabemos que existem pessoas que já vivenciaram tantas coisas que elas não se enquadram dentro desse perfil aqui. Nem por isso elas deixam de ter um lugar no corpo de Cristo, nem por isso elas deixam de ser úteis para a igreja do Senhor Jesus, como somos um corpo, né? Mas não necessariamente elas estão habilitadas para o presbiterato, o diaconato, né? De forma reconhecida, assim, ou vamos dizer, oficial na igreja local, né? Porque o Senhor tem um parâmetro. A liderança precisa apontar para Cristo, né? E para o padrão estabelecido por Deus. Então, uma igreja local que não se propõe a escolher oficiais piedosos e qualificados biblicamente, certamente enfrentará dificuldades, e grandes dificuldades. Né? Então, que o Senhor nos capacite a juntar, né, todas estas marcas aqui, né, no caldeirão aí, e
e confiar, né, de que este é um caminho bíblico saudável para o nosso crescimento. Aqui nós encerramos então as 9 marcas apresentadas por Deus no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então o reconhecimento da validade de cada uma destas marcas revela que temos muito trabalho, né? Que o Senhor então nos capacite a preservar e a perseverar na pregação expositiva, firmados em uma teologia bíblica, com entendimento bíblico sobre o Evangelho, um entendimento bíblico sobre a conversão, sobre o evangelismo, sobre a membresia da igreja, eclesiástica, sobre a herança aos igreja. Temos a chance de refletir sobre cada uma dessas para colocar em prática, né? Então a nossa oração, ela tem que, talvez a gente tenha que revisitar aí todas estas marcas e fazer apontamentos práticos, né, de onde temos falhado, onde temos caído e o que o Senhor espera de nós e como que vamos colocar em prática cada uma destas marcas, né? E assim o Senhor continua nos dando crescimento, né? Que bom que nós podemos confiar no nosso Deus. Essa obra pertence, nossa igreja pertence ao nosso Deus, Ele é o maior, né, em fazer com que esta igreja, a Igreja Betel, seja um instrumento, né, da pregação da palavra e do viver desta palavra, né? Então que o Senhor nos capacite a negarmos a nós mesmos, a considerar sim o outro superior, mas nunca negociando os princípios bíblicos. Que Ele nos dê coragem e intrepidez para colocarmos em prática cada uma destas marcas aqui que são necessárias, né? Não podemos negligenciar a visão correta sobre o que é ser igreja. Ser igreja tem a ver com o que Deus revela, com o que Deus pede. E muitas coisas do que Deus pede é um padrão elevadíssimo, né? E Ele não baixa o seu padrão. O problema é que nós queremos muitas vezes rebaixar esse padrão para que a gente se sinta bem, né? E este é um caminho de morte. Nós precisamos sim considerar o padrão do Senhor, né? Não negociá-lo, porque Ele não negocia. E clamar por misericórdia, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele acrescente então homens sábios, aptos para estarem na liderança espiritual também da nossa igreja. E aí assim a igreja vai ajustando, né? Vai apertando todos os parafusos e vamos crescendo de uma forma saudável, de uma forma que agrade a Deus. Então que o Senhor possa nos dar da sua orientação, né? Especialmente nesse tema, no tema de hoje, sobre uma liderança, né? Ore pela liderança espiritual da sua igreja, submeta-se àquilo que está sendo ensinado, que é bíblico, e que o Senhor nos dê discernimento, né? Para reconhecer aqueles que Ele tem para presbíteros e diáconos na nossa igreja, e esse discernimento, ele passa pelos que nós, né, alistados pelo Senhor na sua palavra. Que Ele nos dê coragem, então. Que Deus abençoe, então, meus irmãos, um bom domingo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Hoje à noite, então, culto às 18h30, chegando ao final aí da nossa mensagem Marcas, da nossa série, né, Maravilhosa Graça, andando pelo caminho, né? Então que o Senhor nos ajude a estarmos todos juntos para cultuá-lo, para adorá-lo, né? E possamos vir aí com a nossa máscara, com segurança, mas vir de fato, né? Se você pode, cumpra com a sua responsabilidade, né? E esteja junto aqui com a gente. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque esta igreja pertence a Ti. O Senhor é o poderoso Deus. O Senhor plantou, o Senhor tem levantado homens que plantaram, que deram crescimento, que estão regando. E, ó Deus, nós conseguimos ver ao longo da história o Senhor utilizando-se de homens, de mulheres, apesar de sermos tão falhos. Mas obrigado porque essa obra é Tua e a obra que o Senhor começou, o Senhor completa.
Nos dê coragem, Deus, para te obedecer. Nos conduza a arrependimento nas áreas necessárias para uma mudança de fato eficaz ocorrer no nosso meio, no nosso coração. Ó Deus, sê com a liderança espiritual desta igreja e nos dê discernimento como igreja para fazer somente a tua vontade, Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até logo mais.